Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Salve, salve jovens! Estamos começando aí mais um No Front da História, um especial de Natal, olha só vocês. Quem tá falando aqui é o Lucas Moreno, como vocês já bem sabem, né? E aqui a gente veio para dar um presente para vocês aí de Natal com esse novo episódio maravilhoso aqui, cara. E eu tô acompanhado de quem? De quem? Né? Do Gleison e do Tchê, né? Isso aí. E aí, rapaziada, salve, salve! Salve, salve, galera! Chegamos ao mês de dezembro, sobrevivemos à pandemia e ao ensino remoto e estamos aqui gravando esse episódio especial de Natal. O episódio especial de Natal no mês 12 e que, consequentemente, também é o nosso 12º episódio. Então, muita atenção aí, galera! Caro ouvinte, acompanhe que nós teremos fortes emoções ainda. Olá, caros ouvintes, salve Marco, salve Luquinha, aqui quem fala é Gleison Beranger e eu gostaria de ter um Halloween no Natal, hein? Ó, mais uma frase de impacto. Referência de Tim Burton. Nossa, cara, figura pop. Cool. Cara, ele devia ter um caderno, cara. Ele anota. Ele Eu tenho aqui, ó. Ele tem, eu sabia que ele tinha. Eu vou anotando aqui, ó. Fala, essa aqui eu vou lançar no podcast. Se fosse na época da lembra na época do MSN que tinha o subnick lá, que você tinha o nome e o subnick, né? Cada semana era uma frase diferente. Ele botava as musiquinhas do Media Player pra aparecer, você lembra? Nossa, que nostalgia. Mas vamos lá. Ele tava falando Creed. Puta que bosta. Jovens, então é isso. A gente ia falar de Natal, né? Ia falar de história também um pouquinho. Mas mais de Natal, né? A gente vai falar um pouco sobre esse espírito que o Natal nos traz aí no final do ano. Não falei que espírito é esse. A gente vai começar a desenvolver isso durante o episódio. E também para falar um pouco sobre a origem, né? O impacto que ele tem na sociedade, de certa maneira. Existem alguns episódios da história que envolvem isso, né? A questão do Natal e esse espírito do Natal. A gente vai começar a falar nesse episódio. Para começar, né? Eu acho que a gente tem que falar do São Nicolau, para começar com a paradinha do Natal, pra gente entender o que é, né? Ou vocês discordam de mim? Acho massa. O Papai Noel é um dos grandes símbolos aí do Natal que acabou sendo cooptado aí pela indústria. Então, aí eu tava vendo umas paradas aí, tava pesquisando, e eu era um dos caras que achava que a Coca-Cola que tinha criado o Papai Noel vermelho, e não é, né, cara? Não. É criado antes, a Coca-Cola só aproveitou a parada porque deu certo. Na verdade tem duas versões do Papai Noel, né? Tem o verde, que deve ser um Papai Noel mais roots, para a legalização da cannabis. Eu acho que aqui, mas eu acho que aqui em São Paulo ia fazer muito sucesso, Luquinha. O que é? Eu acho que aqui em São Paulo esse Papai Noel não ia fazer muito sucesso, viu? Por que não? Não, porque a gente não ia curtir, cara. Imagina, a fiel torcida chega lá, o Papai Noel é verde, cara. Dá licença, não. É verdade, né? E os bolsominions não recebem presente de Natal, então, Papai Noel vermelho, comunista? E aí? Que bosta. Será? Né? Os bolsominions falam, não acredito, não vou ganhar Natal desse Papai Noel comunista, Tem uma banda aí que fala que ele gosta de cuspir nos pobres, velho. Eu gosto aí, eu gosto dessa ideia, Vamos discutir Mas isso aí também. Fora as piadas à parte, cara, é bom a gente tá lembrando aqui de que o Papai Noel ele não vinha dentro da sua história desacompanhado, cara. Hoje, pelo capitalismo, vem acompanhado da Mamãe Noel, mas naquela época, principalmente nas origens das suas lendas, assim, ele era acompanhado de uma figura mitológica que a gente vai chamar de Krampus, que era uma figura meio bestial, em forma de demônio, que colocava dentro do saco e arrastava as criancinhas más que não tinham se comportado durante todo o ano. E o louco é que essa face má, ela foi sendo esquecida. E principalmente
com uma intenção, né? De apenas deixar aquele lado do Natal de gratificação dos presentes. Mas viu, Gleice, só vamos falar da origem do Papai Noel primeiro, rapidão. Sim, mas Não, tem relação. mas a questão do São Nicolau, né? Que era foi um santo da igreja que viveu no final do Império Romano ali. No Bispo século... bizantino, né? Isso, daí o que acontece? Ele fez uma migração, na verdade ele nasceu no sul da Turquia, ali, a Lícia, se não me engano, região. E aí ele fez uma peregrinação até Jerusalém, né? E aí falam que durante essa viagem ele fez vários milagres e tal. Normalmente os milagres eles estavam ligados à questão da caridade, né? Então a questão da presente, dizem que ele deu uma quantidade de ouro lá pra uma família pra sair de uma situação de miséria e tal, né? Então, e é muito vivo essa cultura nas regiões portuárias, nas regiões costeiras, né? Então isso é uma prática muito entre os marinheiros também, de comemorar essas datas aí. Né? E a data é comemorativa dia 6 de dezembro. Daí, depois da Idade Média, por uma adequação do calendário, um monte de coisa assim, os caras jogaram pro dia 25, né? A questão do São Nicolau. Essa é uma das versões que a gente tem. Tem uma outra também que é o Father's Christmas, que é o da Inglaterra, né? Que aí, cara, isso é muito louco. Que os caras usam a figura do Papai Noel, porque esse Papai Noel não, né? Esse São Nicolau aí, se eu não me engano, ele leva o nome de Stecklaus, alguma coisa assim na Holanda, alguma coisa assim o nome, tá? Depois vocês vejam no Nerdologia sobre Papai Noel, eu dei uma olhada nisso lá. E aí eles falam que os holandeses, por serem sempre trabalharem com navegação e tal, ficou muito famoso esse santo por lá, né? Então, depois eles vão migrar lá para os Estados Unidos, que daí em Nova York vai ter o Santa Claus, que é a mistura do São Nicolau, né? O Santa de São Nicolau, com esse Father's Christmas aí, que era dos holandeses, né? Que tinha as vestes vermelhas e outras falam que verdes, né? Varia dos contos aí. E, cara, na Inglaterra, ele foi muito divulgado, essa parada, de querer comemorar essa parada, principalmente porque fugia do espectro religioso, né? Católico, pelo menos, porque tinha as igrejas protestantes que estavam ganhando força na Europa. E a Inglaterra, para fazer um anticatolicismo aí, os caras promoviam, porque o Father's Christmas, para os ingleses no caso, não era uma figura de um cara milagroso, ligado à igreja, era mais uma data comemorativa de uma festividade, assim, era uma época do ano que a gente não ia ter amarguras, aproveitar o ano duro que teve e a gente, né, poder comemorar isso, tanto por isso que o Papai Noel é visto como um cara gordinho, né, cara, um cara que come bem, bebe bem, né. E sem falar que a festa, Natal, dá presente, comemoração, né? Então isso meio que entra junto com essa parada aí, né? E aí ele vai ganhar essa figura igual que a gente conhece mesmo lá nos Estados Unidos, né? Em Nova York, porque daí vai misturar a cultura, tanto dessa característica dele ser um santo ali dos navegadores e o São Nicolau, né? Que é dos holandeses, e a característica inglesa dessa festividade, né? De ter o Santa Claus, que é daí o Papai Noel mesmo, tá? E que no Portugal é chamado de Pai Natal, que eu vi lá pelo Felipe Figueiredo. Muito obrigado, Nerdologia, colaborando com a introdução do No Front da História. Nossa, cara, e nesse momento de festa em torno dessa figura, a gente pode dizer que ela pode estar associada muito bem à figura do pai, sabe? Principalmente esses momentos de festas em torno da figura do pai, a gente pode dizer como que é uma expressão dessa paterfania, saca? Onde você tem na figura do Papai Noel, da figura desse pai, né? Aquele pai que protege, mas ele acaba ensinando a crescer, e principalmente, mas ele exige que você conquiste as coisas por si só. Não é tudo de bom dado, então você tem que ser um bom menino durante o ano para poder receber o presente que esse Papai Noel. Se você for um mau menino, o Krampus, que acompanha o São Nicolau, vai lá e vai te pegar, vai te levar no saco. E interessante também de ver que nessa relação dos pais e dos filhos e a fantasia do Papai Noel, esses pais eles acabam fazendo relações, assim, às vezes de sacrifício. De, por exemplo, mamadeira, chupeta, sabe? Olha, se você deixar de chupar chupeta ou deixar de tomar mamadeira,
o Papai Noel vai te dar um presente, né? E é muito interessante isso, porque é uma forma de sacrifício desses prazeres orais para poder crescer, saca? É óbvio que depois esse prazer oral vai tomar outra forma, hein, mas... O que você está se divertindo aí, Tia? Não, nada, não. Problema com a situação, Tia? Fale, caralho. É, Ele se oi? identificou aí com alguma coisa? Mas é interessante você colocar essa questão no que dos presentes, de que, de fato, o Natal ele sempre vai ser visto e associado, né, a esses momentos de transição, né, são rituais de passagens. Ele, na nossa cultura, ele está muito associado a esse período de festa, de confraternização, onde a gente tem e pode gozar desse descanso, né, onde nós vamos encontrar aqueles que supostamente seria a nossa família, nós consideramos nossa família, né? E tem uma intenção também de configurar esse momento como um momento feliz, um momento paz e amor, e por aí vai. Mas no fundo, acredito que isso seria a expressão dessa pulsão de vida, principalmente porque tais reuniões, elas fomentam esse lado social do ser humano, saca? Essa natureza gregária do ser humano. Acho que é mais ou menos por aí. O que você pensa? Então, a questão do Natal eu vejo ela como uma gênese ali no contexto da Idade Média. E da mesma forma que o Natal tá ligado com tudo isso que foi colocado aqui, mas ele também tá ligado profundamente com a questão do cristianismo, né? E com a questão do cristianismo medieval, né? O cristianismo no mundo medieval. Então, esse mundo medieval, ele é orientado por uma lógica, uma mentalidade mais coletivista, né, do que individualista. O individualismo ele começa a pautar a história da humanidade, principalmente a partir do Renascimento, né, enfim. Então, essa mentalidade mais coletiva e também essa cristandade que dava essa concepção de coletividade, né, o pertencimento a essa grande comunidade cristã, que não estava isenta de contradições, é importante a gente lembrar disso, né? Tinha os pagãos, teve toda a questão do sincretismo, com algumas concepções do paganismo, mas antes de entrar nessa questão, então o cristianismo ele tem a sua importância quando a gente vai falar do Natal. E a questão do tempo cíclico, né? Que nós não podemos esquecer que o mundo medieval ele era um mundo profundamente marcado pela vida camponesa. E a vida do camponês, ela depende de um certo ciclo, né? Que são os ciclos das estações do ano, das colheitas, do plantio e etc e tal. Então, eu vejo que o Natal, ele dá ele tem essa concepção, esse sentimento, né? Nem concepção, esse sentimento de encerramento de ciclo, né? E nessa lógica de um tempo cíclico que vai se repetindo. Então, como se ele revigorasse suas energias para esse novo ciclo que vai começar. Então, o Natal ele traz consigo essa sensação de renovação e de que as coisas podem ser diferentes no próximo ciclo, no próximo momento, no próximo período. E é uma adequação do calendário também, né, cara? Dessa parada, né? Tipo, porque eles colocam tudo no mesmo pacote, né? O São Nicolau, o Nascimento de Cristo. O Nascimento de Cristo, se não me engano, era pra ser antes, né? Não é em 25 de dezembro mesmo, né? Porque, eu acho que a virada do ano não é, né? A gente conta o ano com o Nascimento de Cristo, mas a gente conta depois, né? 5 dias depois, né? Não, depende, você tá falando da era cristã, o ano zero do cristianismo seria o ano em que Jesus nasceu. Seria o ano 1, na verdade, né? Não. Seria o ano 1. Não, sim. É que eu tô falando assim, no sentido de que o Natal é dia 25. Se a gente comemora pelo ano cristão, seria pelo aniversário de Cristo, que seria a virada do ano, certo? Não, mas eu acho que isso vem de uma apropriação, saca, Lucas? Porque principalmente os romanos, eles já comemoravam no dia 25 aí, supostamente de dezembro, o nascimento do Deus Sol, saca? Era o Natalis Invicti Solis.
Não, Com o passar do tempo, acho que o cristianismo ele se apropriou dessas datas, principalmente porque havia uma falta de informação a respeito da data do nascimento de Jesus. não, mas era isso mesmo que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que é adaptado.